Fala, família abençoada do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. 14 de fevereiro, honestidade e espiritualidade. O direito a um Deus, da maneira que você compreende, é total e irrestrito. Por termos este direito, precisamos ser honestos a respeito da nossa crença se quisermos crescer espiritualmente. Texto básico, página 27. Nas reuniões, tomando um cafezinho em conversa com nossos padrinhos e madrinhas, ouvimos nossos amigos da Irmandade falando sobre a maneira como eles compreendem o poder superior. Seria mais fácil ir com a maré, adotando a crença de alguém. Da mesma forma que ninguém mais pode se recuperar por nós, a espiritualidade de alguém também não pode substituir nossa própria. Devemos honestamente procurar uma compreensão de Deus que realmente funcione para nós. Muitos de nós começam essa busca com prece e meditação e continuam com as suas experiências em recuperação. Houve momentos em que nos foi dada uma força além da nossa, para encararmos os desafios da vida. Quando procuramos silenciosamente por orientação nos momentos problemáticos, nós a encontramos? Que tipo de poder acreditamos que nos guia e nos dá força? Que tipo de poder procuramos? Com as respostas a estas perguntas, vamos compreender suficientemente bem nosso poder superior para nos sentirmos seguros e confiantes ao pedir-lhe que cuide de nossas vontades e de nossas vidas. Uma compreensão emprestada de Deus pode dar um empurrãozinho. Com o decorrer do tempo, precisamos chegar à nossa própria compreensão de um poder superior, porque é esse poder que cuidará de nós através da recuperação. Só por hoje, eu procuro um poder superior a mim mesmo que possa me ajudar a crescer espiritualmente. Hoje, vou examinar minhas crenças com honestidade e chegar à minha própria compreensão de Deus. Cara, é interessante, né? Primeiro, né? Falando sobre a sua própria compreensão de Deus. Eu venho de uma família onde o meu bisavô materno era evangélico e a família do meu pai é evangélica. Porém, a minha mãe, ela não era muito de ir na igreja e as minhas tias eram católicas. Depois de um acidente de carro quando eu era criança, onde meu irmão veio a óbito, o meu pai e minha mãe começou a ir no centro espírita. E eu ia com eles, né? Até os meus 18 anos, eu ia no centro espírita. Depois eu dei uma distanciada de Deus, né? Muito devido à adicção ativa. E depois de um tempo, quando eu conheci minha esposa, ela me levou para uma igreja evangélica. Eu batizei e comecei a servir a Deus ali. Isso até eu ser internado. Quando eu fui internada, minha esposa, que era católica antes de ser evangélica, voltou ao catolicismo, né? E eu, dentro da clínica, participava de todas as espiritualidades, onde tinham pessoas do centro espírita que iam lá dar reuniões, pessoas evangélicas que iam lá fazer culto, e muitos meninos eram católicos, então ouviam músicas católicas durante a espiritualidade. E isso, cara, mexeu comigo de uma maneira na qual hoje eu não tenho uma denominação, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porém funciona para mim, né? Eu acredito em Deus e o que está na Bíblia, né? Então, logo, eu não tenho preconceito com nenhuma religião que segue os princípios cristãos, que segue a Bíblia, né? E, cara, quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, eu gosto de falar que eu sou cristão. Só que assim, ó, a que eu mais me identifico, a que eu acho que mais me faz conhecer sobre Deus e servir a Deus da maneira como Cristo serviu, é a evangélica, né? Inclusive, a maioria das pregações que eu assisto, a maioria das vezes nas quais eu busco a Deus, eu busco através de um pastor que eu gosto muito das pregações dele, né? E ele me faz
ser uma pessoa melhor. Através da pregação dele eu consigo ser uma pessoa melhor. E cara, independente da sua religião, né, como a programação vem ensinar, você não precisa servir essa ou aquela, né? O importante é que você tenha um Deus superior que seja amoroso, né? Porém, eu já ouvi muitas pessoas falar, se o poder superior do cara for um esquilo, né? Tudo bem, mas tipo assim, tem como um esquilo ser um poder superior amoroso? Tem como um esquilo te amar? Não, não tem. Um esquilo não tem essa compreensão de amor. Então, logo, quando fala de poder superior, tem que ser um poder superior amoroso, né? Então, tem que ser uma força maior do que você que seja amorosa, né? Esses são os princípios da escolha de um poder superior. O meu poder superior é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é isso, cara. E tipo assim, ele fala aqui também para fazer algumas perguntas, né? O poder superior que você segue tem cuidado realmente de você? E ele fala para fazer essas perguntas de maneira honesta, né? Ele realmente tem cuidado de você, né? Mesmo diante das adversidades da vida, você realmente vê esse poder trabalhando na sua vida? E isso essa é a chave, né? Fazer esses questionamentos, da mesma forma que em recuperação nós devemos nos questionar. Eu tenho feito tudo que eu preciso fazer? Eu tenho feito alguma coisa que eu não deveria fazer? E ir arrumando essas coisas à medida do possível, né? Bom, eu vejo que o meu poder superior me ajuda nos momentos de adversidades, né? Sempre quando eu tô com alguma necessidade imediata, ele sempre me atende. E quando eu tenho necessidades, né, que tem prazo para esperar, eu vejo ele trabalhar. Eu vejo muito Deus na minha vida, eu sinto que eu tenho muita proximidade, muita intimidade com Deus, porque hoje os meus pensamentos não são mais confusos, os meus sentimentos não são mais confusos, né? Eu sinto que eu estou sendo guiado, até na minha forma de pensar. E às vezes em coisas tão banais, por exemplo, na semana passada, na semana retrasada, eu estava muito cansado, né? E quando eu fico muito cansado, são os dias que eu não estou postando vídeo, né? São dias que eu estou muito cansado e para eu conseguir postar os vídeos, eu preciso chegar no meu serviço antes do horário para fazer o vídeo, né? Porque não faz sentido eu gravar só por hoje de noite, na minha concepção, na minha perspectiva. Eu preciso gravar o Só Por Hoje o mais cedo possível para que vocês tenham o dia todo para assistir, né? Enfim, então eu preciso chegar bem mais cedo. E tem dia, cara, que eu tô muito cansado. Porque acordar 2 horas mais cedo do que o horário que eu normalmente acordo, todos os dias, é muito cansativo, né? E eu faço o máximo que eu consigo para fazer todos os dias, porque eu creio que essas mensagens têm chegado às pessoas que precisam ouvi-las, né? Eu creio que Deus trabalha dessa maneira, levando a mensagem que Ele me intui de falar, levar para a pessoa que precisa ouvir. Então, eu sou muito determinado e muito focado nisso, porém, eu sou um ser humano e tem dia que eu não dou conta, né? Inclusive, quinta e sexta foi um caso desse, que eu estava extremamente cansado, estava no meu limite e realmente eu não consegui chegar mais cedo para gravar. Porém, como eu já falei em alguns vídeos, eu tenho uma planilha de metas diárias, nas quais no final da semana eu dou uma olhada nela e vejo o que eu tô fazendo de certo e o que eu não dei conta de fazer. Não é que eu tô fazendo errado, é que às vezes a gente não consegue fazer tudo. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente consegue. O importante é que o meu lado, o que eu consiga fazer, seja maior do que eu não estou conseguindo fazer. Isso é muito importante. Então, por isso que eu faço a planilha, para não, de repente, não me martirizar. Nossa, eu sou muito errado, eu sou muito falho, eu não consigo acertar, né? Eu tenho muito esse sentimento, eu sou muito autocrítico, né? Eu tenho uma autocrítica muito grande. Então, eu criei esse método justamente para combater essa autocrítica, né? Então, todo final de semana, às vezes segunda-feira, ao invés de eu ficar frustrado e chateado porque na semana anterior eu não consegui fazer várias coisas,
eu olho para as coisas boas que eu consegui fazer. E isso tem me ajudado bastante, é uma coisa muito positiva. E teve um dia na semana retrasada na qual eu acordei muito cansado, mas assim, como eu já disse, eu sou muito focado e muito determinado. Falei, não, eu vou mesmo cansado e tal. E cara, vem um sentimento assim, não, calma, fica em paz, descansa hoje, né? Você merece esse descanso, né? Você realmente tem se empenhado muito e Deus descansou, você merece esse descanso. Eu falei, que legal, né? Eu senti que era, né, que era o Espírito Santo, o meu mentor espiritual, falando comigo, né? Que eu podia descansar. E eu descansei. E eu cheguei na fábrica no horário normal que eu tenho que chegar. Cara, e eu cheguei na fábrica e a chave da fábrica estava aqui. Então quer dizer, para alguém que não tem essa percepção, essa perspectiva, vai falar, mas isso foi uma coincidência, né? Você deixou de ir para gravar o Só Por Hoje e coincidentemente, se você tivesse ido, você não conseguiria entrar na fábrica porque sua chave estava lá dentro, né? E eu ia, nesse caso, eu ia ter que ficar esperando aqui na porta 2 horas o chefe da fábrica chegar para abrir, ou eu ia ter que voltar lá em casa para buscar a chave, o que acarretaria frustração, raiva, eu ia desperdiçar combustível, né? Porque eu já tinha vindo, é um trajeto longo. Então eu vejo isso como cuidado de Deus, eu sinto que foi Deus cuidando de mim, né? Sem contar que eu ia perder esse tempo que eu poderia ter descansado realmente. E fez toda a diferença eu ter descansado. Depois, nessa semana, eu quase agi por impulso, né? Tô mexendo com os tênis, né, da marca Ciclo, né? Agora a gente mudou de ciclo completo para ciclo skateboard. E eu tô mexendo com os tênis e eu comprei as palmilhas, né, que a gente chama a nomenclatura correta é calcanheiro, né? Palmilha é outra parte da construção do sapato, mas é a palmilha onde você põe o pé em cima dentro do sapato, que na realidade chama calcanheiro. E eu peguei essas calcanheiras, cara, me deu um impulso de ir lá e já aplicar transfer em todas elas. Cara, e eu vim aqui, procurei os transfer, e eu dei uma geral na sala e joguei várias coisas fora. Falei, gente, eu joguei esses transfers fora. Eu vou precisar de mandar fazer outro. Na hora eu lembrei, nossa, eu mudei o nome da marca, então eu vou ter que mudar os transfers de qualquer jeito. Mesmo eu tendo jogado fora eles, eu vou ter que mudar, né? Aí na hora eu senti, nossa, foi Deus que não fez eu achar. Porque aí passou 2 minutos eu achei os transfers. Eu fui lá, dei mais uma olhada, eu já tinha olhado e eu tinha passado a mão neles, mas não tinha visto. Se eu vejo os transfer, eu tinha aplicado transfer em todas as calcanheiras, eram 20 pares, e a calcanheira que eu uso é uma calcanheira muito boa, né, de gel ortopédico e anatômico. E tipo assim, eu não ia chegar de perder, mas ia ficar manchada, porque eu ia ter que tirar o transfer, porque o transfer ia ser o transfer errado. Então, volto a dizer, na minha perspectiva, eu vejo isso como cuidado de Deus, né? Então, cara, é muito massa, porque até quando eu falho, até quando eu erro, eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus. Eu acredito que eu estou sendo guiado e que eu estou agindo dentro da vontade de Deus. Isso é muito importante em recuperação, porque essa intimidade que vai te livrar de muita coisa ruim, que vai te fazer evoluir, crescer e aprender com muitas coisas, com muitos problemas que acontecem na sua vida, né? Então, recapitulando, Deus ele vai te livrar, o seu poder superior vai te livrar de vários problemas, vai te livrar de recaídas e, ao mesmo tempo, quando você passar por algum problema, por alguma dificuldade ou quando você errar, você vai adquirir o máximo de experiência possível com aquele erro, né? Eu vejo hoje que Deus trabalha das duas maneiras, me livrando de erros, me livrando de frustrações, de recaída, e quando eu erro, eu consigo, através dele, exercitar as habilidades que eu já conquistei, que eu já tenho, além de criar novas experiências que vão me ajudar muito no futuro. Sem contar que eu vejo o cuidado dele e me aproximo ainda mais dele, sou ainda mais grato pelo que ele faz, né? Então é isso, cara. A gente tem que ter um poder superior, né? E como é que você escolhe esse
ou define esse poder superior na sua vida? Um poder que seja maior do que você e que seja amoroso, né? E a partir desse momento que você tem esse poder superior, a busca incessante de proximidade com ele, né? De ser inspirado, de ser intuído, né? Para fazer as coisas ficarem bem mais fáceis. Pessoal, é isso, né? Então, volto a dizer para vocês, o dia que eu não postar vídeo é porque realmente eu tô muito cansado, não deu para gravar, não é falta de compromisso com a obra de Deus em nenhum momento, é realmente porque eu sou um ser humano, eu sou falho, eu me canso também, né? E como eu disse, para mim, eu não vejo sentido gravar depois das 5 da manhã, né? Igual no caso hoje eu tô gravando porque é sábado, né? São 9 horas da manhã, então o pessoal acorda mais tarde, então ainda faz sentido. Mas durante a semana, eu acredito que vocês veem esses vídeos indo pro trabalho, né? Ou no horário de almoço, mas enfim. Quando eu não consigo gravar de manhã, eu não acho que vale a pena gravar mais tarde. Até porque eu tenho outros compromissos, outras coisas, aí sai do meu cronograma, sabe? Eu tenho que fazer um esforço muito a mais, né, do que o normal, e aí vai me deixar mais cansado e isso pode atrapalhar os outros dias. Então, pessoal, eu peço para vocês aí, no dia que eu não conseguir gravar, procurem, né? Entrem no site do NA, leiam Só por Hoje, né? Comecem a caminhar, né? Dentro da vontade de Deus, assim, de uma certa maneira, com as suas próprias forças, né? Que eu acredito também seja uma preparação de Deus, né? Muitas das vezes você vai lá acessar, não tem um Só por Hoje de hoje. Às vezes é Deus te fortalecendo para que você comece a buscar, para que você até comece a gravar como eu gravo, né? Quanto mais pessoas estiverem fazendo a obra de Deus, né? Mais pessoas a gente vai conseguir ajudar e recuperar. E é isso, pessoal. Vamos aí pra cima, tomar cuidado que hoje é sábado, né? Isso pode gerar muito desconforto emocional, né? Pode gerar muitos desejos que não são bons e a gente tem que lidar com eles. Eu desejo que Deus dê a oportunidade da recuperação para todos os seus entes queridos que ainda estão em adicção ativa, para você que ainda não está em recuperação e que Deus fortaleça e continue te ajudando, né? Para você que já está em recuperação, que Deus fortaleça e continue te ajudando a cada dia. Que só por hoje, para o resto da sua vida, você se mantenha em recuperação e sobriedade. Valeu!